Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Cristiano Grangeiro, e pela coordenadora de Relações com Investidores, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a assistir um breve vídeo sobre a companhia. Logo após, a Juliana Castelli apresentará os resultados. Inovar é enxergar além do que existe hoje. É acreditar que cada desafio pode se transformar em oportunidade e que o futuro da energia pode ser construído agora. E foi com esse propósito que a Taesa Ventures nasceu. Um movimento que une pessoas, tecnologia e visão de longo prazo para transformar o setor elétrico e impulsionar a transição energética do Brasil. Aqui, abrimos nossas portas para novas ideias. Somos a ponte entre dores reais e soluções que fazem a diferença no campo, na operação e na vida de quem depende da energia que conecta o país. Para transformar desafios em resultados, nos inspiramos em 3 modelos de inovação. No modelo Venture Client, a lógica é sermos o primeiro cliente. Testamos tecnologias no mundo real, medimos impacto e validamos soluções que realmente funcionam. Já no Venture Capital, a aspiração é aproximar parceiros, crescendo, compartilhando conhecimento e acelerando soluções, com potencial para transformar o setor. E o Venture Building nos inspira a criar o que ainda não existe, unindo talentos internos e externos para transformar ideias em soluções reais. Em cada passo que damos, do laboratório ao campo, do pitch ao piloto, levamos inovação. Taesa Ventures, onde ideias encontram propósito, onde tecnologia encontra impacto, onde o futuro da energia começa a ser criado, hoje. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados da Taesa do quarto trimestre e do ano de 2025. Caso tenham dúvidas, vocês poderão fazer suas perguntas através do botão de Q&A da plataforma. Ao final da apresentação, abriremos um espaço para perguntas e respostas, onde os diretores aqui presentes responderão as suas dúvidas. Tenham um ótimo evento!
Começando pelo slide 3, trazendo uma atualização da nossa agenda de sustentabilidade, com destaque em alguns avanços importantes. Ontem, publicamos o nosso relatório de sustentabilidade de 2025, e aqui vale um destaque. Neste ano, fizemos a divulgação do relatório de forma antecipada por mais um ano e antes da publicação da proposta da administração da Assembleia Geral Ordinária. O relatório mostra avanços relevantes na nossa agenda ESG. Um deles foi a ampliação do inventário de emissões de gases de efeito estufa, que agora passa a incluir também o escopo 3, ou seja, as emissões da cadeia de valor. Com isso, ampliamos nossa visão sobre os impactos climáticos associados às nossas operações. Outro avanço foi a atualização dos temas materiais da companhia, agora com base no conceito de dupla materialidade. Na frente de governança e compromissos ESG, mantivemos certificações importantes, como as ISOs 9001 de gestão de qualidade, 14001 gestão ambiental, 45001 a gestão de segurança e saúde ocupacional e 55001 gestão de ativos, e ampliamos nosso alinhamento com iniciativas globais relevantes, com o movimento Raça é Prioridade da ONU e as ações coletivas anticorrupção do Pacto Global. Também seguimos avançando em compromissos já assumidos nos últimos anos, como o movimento Transparência 100%, os princípios de empoderamento das mulheres da ONU e o movimento Mais Mulher 360. No próprio relatório, avançamos na incorporação do Framework SASB, na atualização de indicadores alinhados à ANEEL, na inclusão de novos indicadores financeiros e, como mencionei, na própria antecipação da divulgação do relatório. Na agenda climática e ambiental, ampliamos iniciativas de adaptação e resiliência climática e seguimos acompanhando os indicadores de impacto associados às emissões de Green Bonds. Hoje, a companhia integra índices relevantes da B3, como o IGPTW e o IDIVERSA, um reconhecimento do mercado em temas como governança, ambiente de trabalho e diversidade. Por fim, seguimos trabalhando na preparação da companhia para atender às novas normas de reporte de sustentabilidade, o IFRS S1 e S2. Em resumo, seguimos avançando de forma consistente na nossa agenda ESG, fortalecendo a governança, ampliando transparência e gerando valor sustentável no longo prazo. Passando agora para a agenda de inovação, no slide 4, também tivemos avanços muito relevantes ao longo de 2025. Um dos principais marcos do ano foi o lançamento do Taesa Ventures, o nosso programa estruturado de inovação. Só em 2025, publicamos 16 desafios de inovação, de soluções para o setor elétrico. Na frente de monitoramento e prevenção de risco, implementamos câmeras inteligentes com algoritmos de detecção de fumaça em trechos críticos da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, em 500 kV. Na prática, esses equipamentos identificam possíveis focos de incêndio e enviam alertas em tempo real para as equipes operacionais, permitindo uma atuação preventiva mais rápida e reforçando a proteção dos ativos e do entorno. Outro projeto importante é o uso de drones para a inspeção de ativos. Hoje, contamos com mais de 100 drones, muitos deles operando com voo semi-autônomo. Esse modelo já aumentou em cerca de 50% a nossa capacidade de inspeção, com ganhos de eficiência e produtividade, que também reduz riscos operacionais ao diminuir a necessidade de escalada de torres pelas equipes de campo. Outro avanço foi a expansão do uso de sensores inteligentes para a antecipação de falhas em ativos. Em 2025, instalamos 44 sensores não invasivos na subestação Rio das Éguas, além de acelerômetros e outros sensores em 33 torres da linha de transmissão Assis Taquaraçu. Esses equipamentos monitoram de forma contínua variáveis como vibração, temperatura,
gases dissolvidos, tensões mecânicas, condições meteorológicas e campos magnéticos. E o seu resultado direto foi uma redução de 33% dos desligamentos intempestivos em comparação a 2024, um ganho operacional significativo. Em 2025, disponibilizamos 8 agentes de IA, que já apoiam as equipes em diferentes frentes, principalmente na automação de tarefas repetitivas e na otimização dos processos internos. Um exemplo é a agente Rô, responsável pelo primeiro atendimento aos colaboradores em demandas relacionadas ao CSC. Hoje, 91% dos chamados abertos pela Rô são resolvidos em menos de 48 horas. No fim do dia, o nosso objetivo é muito claro: transformar a inovação em vantagem competitiva, aumentando eficiência, elevando a disponibilidade dos ativos e construindo uma operação cada vez mais inteligente, mais segura e mais eficiente. No slide 5, apresentamos as principais realizações do ano, com maior foco no quarto trimestre. Vale lembrar que tivemos importantes energizações no ano, concluindo os bancos de capacitores da Nova Trans, o projeto de Pitiguari, o reforço da TSN e, no final do ano, a energização do reforço de São Pedro. E como parte do nosso trabalho de gestão financeira de passivos, o Liability Management, emitimos 6 emissões de debêntures esse ano: a 17ª, a 18ª, a 19ª, a 20ª, além das primeiras emissões de Aimorese Paraguaçu, incluindo operações qualificadas como Green Bonds amparadas por um framework de finanças verdes. A 20ª emissão se destaca por ser uma operação com prazo de 15 anos e 11 anos de carência no pagamento de juros, um diferencial para a melhora do fluxo de caixa da companhia, ampliando as possibilidades de alocação de capital. Outros importantes marcos ainda não destacados foram, no final do ano, o cadastro e aprovação no pote de 48 reforços, estimados em 184,5 milhões de CAPEX e mais 25 melhorias. E, finalmente, tivemos a obtenção, pelo 7º ano consecutivo, da certificação GPTW. Agora, no slide 6, compartilhamos com orgulho alguns dos importantes reconhecimentos que tivemos esse ano, como o prêmio Valor 1000, com a empresa entre a top 10 maior empresa do setor elétrico em 2025, os prêmios do Valor e da ANEEL de inovação, o troféu ANEFAC Transparência 2025, o 2º lugar do prêmio de biodiversidade do GRI Awards 2025 com o projeto Promoção e Fortalecimento dos Sistemas Agroflorestais nas regiões das Missões e Alto Uruguai, e o importante Prêmio ONS 2025 de transmissão em corrente alternada para a nossa operação. Vamos agora aos destaques do resultado do quarto trimestre e do ano de 2025 no slide 7. O primeiro deles é o aprimoramento da gestão operacional e financeira com maior geração de caixa este ano, com controle de custos e manutenção da alavancagem, mesmo diante de pressão macroeconômica e maiores investimentos em função dos projetos. O EBITDA supera 2,1 bi no ano, na visão consolidada, o maior nível histórico da companhia, com alta de 12,5% ano a ano. Excluindo efeitos não recorrentes, o EBITDA cresce 7,3% e a margem 0,7 pontos percentuais para 84%. Na visão, consolidando proporcionalmente as controladas em conjuntos e coligadas, alcançamos um EBITDA de 3 bi em 2025, também um marco histórico da Taesa. O OPEX recorrente cresceu abaixo da inflação pelo 2º ano consecutivo. Em 24 meses, estamos falando de quase 3%, versus um IPCA de 9,3%, mesmo com a entrada em operação de novos projetos. A PV de cerca de 0,5% da RAP no ano registrou uma queda de 70,2% versus 2024,
mantendo elevada disponibilidade de quase 100% e reforçando a consolidação da gestão operacional. O CAPEX de 1,8 bi no ano de projetos e reforços, atingindo o maior investimento em obras da história da companhia e em linha com o guidance divulgado para 2025. O novo ciclo de investimento em reforços e melhorias demonstra capacidade na busca por receitas incrementais para a nossa base de ativos, além da ANEEL, que autorizou este ano mais de 230 milhões a serem investidos em 36 meses. Temos o lucro líquido regulatório do trimestre crescendo 56,1% e 13,4% no acumulado do ano. Finalmente, temos a proposta da administração de 313,1 milhões em distribuição de proventos remanescentes sobre o lucro líquido apurado do ano. Os proventos distribuídos referente a 2025 serão 1,1 bi no total, o equivalente a 100% do lucro líquido regulatório do ano. Agora, passaremos para os próximos slides para detalhar este desempenho. No slide 8, apresentamos o desempenho da receita líquida regulatória. No comparativo trimestral, a receita apresentou um crescimento de 10,8%, registrando no 4T25 o total de 643,7 milhões. Já na comparação acumulada do ano, a receita totalizou 2,5 bilhões, com um crescimento de quase 8% ano contra ano. Os principais motivos que explicam a variação de 25 contra 24 foram o reajuste da RAP do ciclo 25-26, que passou a valer a partir de julho do ano passado, com efeitos tanto do IGPM quanto do IPCA. Nas concessões de categoria 2, que representam cerca de 60% da RAP total operacional, tivemos um reajuste de 7,1%, enquanto nas concessões de categoria 3, que representam um remanescente de 40% do total, o reajuste foi de 5,3%. Outro fator importante foi a entrada em operação dos reforços da Nova Trans e do projeto de Pitiguari, que adicionam para a Taesa as respectivas RAPs de quase 42 milhões e 23,4 milhões. Lembrando que a RAP dos reforços poderá sofrer alterações após a revisão tarifária periódica daqui a alguns anos. E também tivemos uma melhora importante no nível de parcela variável, em função do planejamento em otimização focados em manutenção preditivas e corretivas, além de uma reversão de provisão de PV de anos anteriores que realizamos no terceiro T. No slide 9, demonstramos o desempenho do EBITDA regulatório, que vem apresentando consistentemente um crescimento. O EBITDA de 2025 ficou em 2,1 bi, registrando um crescimento de 12,5% contra o ano anterior. Destacamos aqui a melhora na receita líquida, conforme falamos no slide anterior, e no OPEX, que reflete as otimizações de custos e eventos não recorrentes ocorridos majoritariamente em 2024. Quando excluímos os eventos não recorrentes, o OPEX cresceu apenas 2%, inferior à inflação de 4,2% dos últimos 12 meses. Isto é, tivemos um ganho real por mais um ano, um reflexo positivo na margem EBITDA e um resultado claro do empenho da companhia no controle e gestão diligente dos custos operacionais. Apresentamos o EBITDA regulatório ajustado no slide 10, que é uma visão pro forma e exclui os eventos não recorrentes, mencionados nos slides anteriores e detalhados no release de resultados que divulgamos ontem. Esta visão é importante para mostrar o desempenho do resultado em bases recorrentes e facilitar o entendimento dos investidores sobre nossas expectativas futuras em relação ao nosso resultado operacional. Quando olhamos o resultado dos últimos 3 anos, observamos um crescimento acumulado de 24 meses de 7,1%, ou 138,5 milhões no EBITDA regulatório ajustado, e meio ponto percentual maior na margem,
Abrindo em mais detalhe este desempenho, vemos o crescimento de 6,4%, ou quase 150 milhões, na receita líquida em função das entradas de projetos, melhora na PV e do reajuste inflacionário positivo, mesmo com o impacto e reajuste de um IGPM negativo em 24. E o OPEX, que apresentou um crescimento de quase 3% nos últimos 24 meses em bases recorrentes, comparado a uma inflação acumulada de 9,3%. Mesmo com a entrada em operação de alguns empreendimentos nos últimos 2 anos, a companhia manteve um nível bem controlado nos custos operacionais, demonstrando efetivamente o foco da companhia em eficiência e inovação como pilar fundamental da sua estratégia de longo prazo. Agora, no slide 11, apresentamos o desempenho operacional da companhia. O índice de disponibilidade apresentou uma melhora em relação ao ano anterior, ficando ainda mais próximo a 100%. A PV sobre a RAP também apresentou uma melhora significativa na comparação com o ano anterior, em função de alguns fatores. O menor volume de desligamentos esse ano, refletindo maior estabilidade operacional. Em 2024, tivemos eventos de maior impacto em Janaúba, Nova Trans e Santana. Além disso, como já falamos em trimestres anteriores, realizamos reversão de provisões de eventos de outros anos. Estes efeitos são resultados de iniciativas implementadas pela companhia. Primeiro, estruturamos um plano de manutenção para otimizar os desligamentos quando eles são realmente necessários, sempre com foco em maximizar a disponibilidade dos ativos. Segundo, revisamos a nossa filosofia de desligamentos programados. A lógica aqui é simples: desligar o mínimo possível e priorizar as ações preventivas e corretivas que reduzem o risco de desligamentos automáticos. Terceiro, promovemos ajustes de processo e maior sinergia entre as equipes, o que nos permite responder com mais agilidade tanto às ocorrências intempestivas quanto às programadas. Quarto, direcionamos o CAPEX de manutenção de forma mais eficiência, atacando os problemas críticos já identificados. E, por fim, passamos a combinar dados e indicadores de ferramentas como drones e sensores de forma mais inteligente para apoiar decisões on-and-off com o uso de análise preditivas e monitoramentos em tempo real, reduzindo custos, riscos e aumentando a assertividade da operação. Fechando as explicações do resultado regulatório, apresentamos o lucro líquido do trimestre e ano no slide 12. O lucro regulatório totalizou 313,1 milhões no 4T25, registrando um crescimento de 56,1% contra o 4T24. Enquanto o lucro líquido acumulado do ano somou 1,1 bilhão, com um crescimento de 13,4% versus o ano anterior. Além dos motivos mencionados nos slides anteriores, destacamos aqui os efeitos nas outras linhas do resultado. A equivalência patrimonial apresentou uma queda no TRI e no ano, em função principalmente das reversões de multas e PVA no 4T24 e das primeiras emissões de debêntures de Aimorés e Paraguaçu. O aumento na depreciação e amortização, explicado pela entrada em operação dos reforços da Nova Trans e Pitiguari, além da unitização de ativos. As despesas financeiras líquidas apresentaram uma melhora de 46,4 milhões no TRI-a-TRI, em função da otimização financeira, não só do caixa como da dívida, resultado do trabalho de liability management. Já no ano a ano, ela aumentou 36,7 milhões, puxado pelo resultado financeiro do início do ano, que vem se estabilizando como consequência da nossa gestão financeira com foco em eficiência. E, por fim, tivemos um empenho positivo no imposto de renda e contribuição social em ambos os períodos, em função principalmente do benefício fiscal da declaração a maior do JCP esse ano, entre outros benefícios, além de um ajuste extemporâneo no 4T. Passando para o slide 13, apresentamos o lucro líquido IFRS de 2025.
O lucro líquido societário totalizou 1,6 bilhões em 2025, uma queda de 6,7% na comparação com 2024. No trimestre, o lucro societário foi de 364,1 milhões, com uma queda de 28,2% contra o 4T24. Os principais efeitos de variação na comparação de 2025 versus 2024 foram a redução de 141,4 milhões na receita de correção monetária, motivada pelo menor IGPM entre os períodos comparados, que saiu de uma alta de 6,33% em 2024 para uma deflação de 0,10% em 2025. Também tivemos a queda na equivalência patrimonial, impactada também pela contração do IGPM, que afetou negativamente a receita de correção monetária das participadas, além dos juros incorridos das captações de Aimorés e Paraguaçu, e efeitos em 2024 relacionados à reversão de multas e PVA nas empresas do Grupo AIE. Tivemos maiores despesas financeiras líquidas, no montante de 36,7 milhões, principalmente em função do aumento da dívida, também já explicado no resultado regulatório. Estes efeitos foram compensados em parte pelo aumento de quase 185 milhões da margem de construção, resultado dos maiores investimentos nos projetos em implantação de Tangará, a segunda fase de Saíra, Ananaí e nos reforços de São Pedro e AT3, em função da aceleração do CAPEX versus o ano passado. Também tivemos a melhora de quase 50 milhões no imposto de renda e contribuição social, explicado pela maior declaração de JCP este ano, como já falamos no slide anterior, e o melhor aproveitamento de benefícios fiscais. É importante lembrar que o lucro IFRS é contábil e, portanto, não reflete diretamente a geração de caixa da Taesa. O conceito por trás dessa contabilidade é o ativo de contrato de concessão, cujas práticas contábeis vêm do CPC 47. O lucro regulatório, por sua vez, é mais aderente ao caixa, e conforme comentei no slide anterior, este registrou um sólido desempenho no trimestre e no ano também. No slide 14, apresentamos o andamento dos nossos empreendimentos em implantação. Conforme falamos no início da apresentação, registramos um ano histórico de 1,8 bilhão de investimento em obra, cumprindo o guidance divulgado para o ano. Nesse período, tivemos mais de 4.500 pessoas mobilizadas nas obras. Olhando os últimos 5 anos, estamos falando de cerca de 6,3 bilhões em investimento, um volume expressivo para o país. Vale destacar que ajustamos a nossa curva de CAPEX esperada para os anos seguintes para incorporar as autorizações recentes na frente de reforços, sempre reforçando como disclaimer que essa curva de CAPEX é a nossa melhor expectativa hoje para os projetos contratados e não prevê novos projetos, portanto, pode ser alterada no futuro. No âmbito de empreendimentos em implantação, destacamos a frente de reforço e melhorias, que tem se mostrado uma via de crescimento cada vez mais relevante para nós. Nos últimos 5 anos, investimos aproximadamente 560 milhões em reforço e melhorias, com a adição de mais de 73 milhões de RAP, e ainda 24 milhões de RAP a serem adicionados em 2026. Importante mencionar que fizemos energizações recentes de reforços nas concessões de Nova Trans, TSN, São Pedro e AT3, que ocorreu na semana retrasada, a última. Ainda assim, tivemos 2 novas autorizações pela ANEEL para implantar um pacote de 48 reforços e 25 melhorias através do POT de 2025, além do reforço de São Pedro, com um CAPEX total estimado de mais de 230 milhões e prazo de execução de 36 meses. Além dos reforços entregues recentemente,
trazemos a evolução dos projetos Greenfield no ano, incluindo importantes entregas como a conclusão do projeto de Pitiguari em junho do ano passado, as fases finais do projeto de Saíra, aquela conexão que temos com a Argentina, já conta com uma grande parte operacional. Angará, no Maranhão, onde entregamos recentemente a fase do seccionamento, já gerando RAP relevantes para a companhia. Ananaí, o nosso maior projeto Greenfield em voo solo atualmente. E por último, mas não menos importante, Juruá, uma subestação com seccionamento no centro do estado de São Paulo. Todos eles estão caminhando dentro do esperado, com suas conclusões acontecendo este ano, exceto Juruá, que será entregue no início de 2028. No slide 15, falamos sobre o endividamento atual da Taesa. Ao fim do ano de 2025, a dívida líquida total da Taesa atingiu 12,4 bilhões, considerando todas as nossas participações. E a alavancagem se estabilizou no patamar de 4,1 vezes desde o 1T25. Mesmo diante de um cenário macro desafiador e um volume de CAPEX histórico este ano, comprovando nossa gestão diligente, tanto operacional quanto financeira. O custo médio real das nossas dívidas está em 5,34% e com um prazo médio de 5,5 anos. Ambos indicadores de custo e prazo tiveram uma melhora versus os trimestres anteriores, em função das emissões de 2025, principalmente do Exchange, que foi a 19ª emissão, e da 20ª emissão de debêntures da Taesa, que contou com um prazo de 15 anos e carência no pagamento de juros de 11 anos, conforme já mencionamos. 55% de nossas dívidas estão atualmente indexadas ao IPCA, enquanto 43% em ICDI e 2% ao IGPM. O rating corporativo da companhia em escala nacional é acompanhado pela Moody's e pela Fitch e continua no mais alto nível reconhecido, o AAA, com perspectiva estável para ambas as agências. Importante ressaltar que, ao final de 2025, a Fitch reafirmou o rating local AAA e a perspectiva estável, reforçando a posição da companhia entre as empresas com o melhor risco de crédito no país e mostrando sinais positivos sobre a evolução e execução da nossa estratégia financeira e de capital. E para finalizar, no slide 16, apresentamos a proposta de distribuição de proventos. A Taesa, por meio do seu Conselho de Administração, propõe a destinação dos resultados de 2025 com uma distribuição remanescente de 313,1 milhões a título de dividendos mínimos obrigatórios. Esta distribuição equivale a 91 centavos por unit da Taesa, com data base em 29 de abril de 2026. Com isso, para o exercício social de 2025, uma vez aprovado em EGO, pagaremos 1,1 bilhão ou R$ 3,26 por unit em proventos referentes ao ano. Este montante equivale a um payout de 100% do lucro líquido regulatório ou 72% do lucro societário, ou seja, superior ao mínimo obrigatório de 50% estabelecido no Estatuto Social. Como podem ver no gráfico abaixo, olhando para os últimos 3 anos, 2024 foi o único ano que pagamos abaixo de 100% do lucro líquido regulatório. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com a nossa diretoria. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela participação de vocês. Temos aqui conosco em torno de 400 pessoas participando da nossa videoconferência. Antes de começar com as perguntas, só gostaria de apresentar os diretores aqui conosco. Rinaldo Peck, nosso diretor-presidente, Kátia Pereira, nossa diretora financeira de RI, Gel Andrade, nosso diretor de implantação,
Luiz Alves, nosso diretor técnico, Maurício Dallagnese, nosso diretor de negócio, e além da Juliana, a coordenadora de RI, para tirar algumas dúvidas que vocês tenham durante a nossa videoconferência. Eu vou começar aqui por uma pergunta que nós recebemos, até pela evolução dos projetos que nós tivemos recentemente. Vou sumarizar um pouco aqui, já vou passar para você, mas entender, né, como é que foram essas entregas recentes e o que a gente espera para entregar agora em 2026 em termos dos projetos sem implantação. Bom, obrigado, Cristiano. Antes de mais nada, bom dia a todos, e é um grande prazer e uma grande honra poder estar me dirigindo a todos vocês para poder falar um pouco dos nossos projetos em implantação. De fato, hoje nós temos mobilizados, da ordem, os 5 projetos mobilizados, de um total de 7. Só ainda o projeto de Juruá e o projeto de Rio Grande 2, que é um reforço, melhoria que a gente recebeu recentemente, que obviamente ainda a gente não começou a executar. Dos projetos que estão em execução, uma grande parte deles se conclui no primeiro semestre deste ano. Então, por exemplo, nós estamos falando do projeto de Tangará, que está sendo executado nos estados de Maranhão e Pará. Esse projeto está em fase final de conclusão. Nós temos mais de 97%, quase 99% nessa faixa do projeto executado em termos de avanço físico, e o que está faltando somente é a conclusão dos 2 tramos de linha de transmissão. Todas as subestações estão prontas. E isso nos possibilitou já reconhecer da ordem de 32% do valor total da RAP, de 104 milhões, o que para nós é extremamente importante. Além de ser um projeto que está sendo concluído até agora, sem nenhum tipo de acidente com afastamento, o que também para nós é muito importante. A gente tem que pontuar isso, porque a segurança com certeza é um valor da Taesa e vem em primeiríssimo lugar. Só para a gente registrar, né, em todos esses projetos que nós temos mobilizados, hoje nós estamos trabalhando conosco da ordem de 4.000 pessoas mobilizadas nos sites, o que é um grande desafio, principalmente do ponto de vista aí de segurança, porque a segurança envolve a todos nós, né? Os nossos colaboradores e os colaboradores de todos os terceiros que trabalham conosco. Dando sequência, só para dar uma outra informação, né, o outro grande projeto que a gente está implementando hoje, com quase 90% já de avanço físico, é o projeto de Ananaí, sendo executado no estado do Paraná e de São Paulo. E esse projeto vai trazer um grande fluxo de energia, né, reforçar o fluxo de energia, principalmente para a região metropolitana de Curitiba, sendo de grande importância em termos de impacto socioeconômico para esse estado e para o Brasil de uma forma geral. E nós estamos avançando bastante nas obras. A nossa expectativa é que a gente ponha em funcionamento a primeira parte do projeto numa linha de transmissão em torno, né, em torno de Curitiba, agora já no mês de abril, e no mês de maio a gente conclua o projeto como um todo. Então, é realmente um grande feito, um dos maiores projetos que a Taesa, se não for maior, que a Taesa já implementou. Como empresa sozinha, né, no empreendimento, é o maior projeto de implantação da Taesa, com certeza. Os demais projetos, temos que falar de Saíra, é um projeto que está sendo concluído também agora. Ele diz respeito, né, como já foi falado anteriormente, né, a transmissão e recebimento de energia, né, exportação e importação de energia com a Argentina, então extremamente importante para o Brasil e para a Argentina de uma forma geral. E nós estamos fazendo retrofit de 2 conversoras lá na subestação de Garabi. A primeira está sendo concluída agora no mês de março e a segunda vai ser concluída em junho. E os demais são os reforços e melhorias que estão sendo implementados. Então, o grosso do nosso backlog se executa e se conclui no primeiro semestre desse ano. Muito obrigado. Obrigada, Gel. Bom dia a todos. Recebemos algumas perguntas aqui no mesmo tema, então eu vou juntá-las nos temas de dívida, alavancagem e proventos. E eu vou direcionar essa pergunta à nossa diretora financeira e de RI, Kátia Pereira. Kátia, você poderia comentar sobre o desempenho da alavancagem e a perspectiva de dividendos, por favor? Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mas nessa divulgação, eu acho que está reforçando um pouco até o que foi apresentado agora e o que saiu nos nossos demonstrativos, no nosso release.
A gente tinha realmente um desafio ao longo de 2025, que era a manutenção do nível de alavancagem, considerando o ano onde a gente teve o recorde histórico, vamos dizer assim, de 1,8 bi de CAPEX sendo executado ao longo do ano, né? Então, esse era o nosso grande desafio num cenário macroeconômico realmente desafiador de alta taxa de juros. A gente, com todas as iniciativas que a gente tem trazido, né, em termos de eficiência de OPEX, né, e até eficiência operacional, né, operacional e financeira, a gente conseguiu melhorar a geração de caixa da companhia, a gente conseguiu revisar processos e otimizar contratos, e a gente conseguiu manter, de fato, essa alavancagem basicamente trimestre a trimestre no mesmo nível, né? Acho que isso foi um grande feito. A nossa geração de caixa operacional, olhando ali com o olhar do regulatório, a gente entregou além do EBITDA, né? A gente basicamente fez 115% de geração de caixa, quando a gente compara o EBITDA. Então, tudo isso ajudou a gente a conter, né, e a manter essa alavancagem ao longo do ano. E quando a gente olha para 26, e é o que a gente vem trazendo ao longo de todo 25, a gente já tem uma desalavancagem contratada, né, que é realmente entrada em operação dos projetos que o Geo acabou de trazer, que a grande maioria dos grandes projetos eles são entregues dentro do primeiro semestre. Isso faz com que a gente volte, né, com esse nível de alavancagem abaixo de 4, né? Então, traz para a gente o nível que a gente já tinha anteriormente. Então, é realmente temporário, é resultante de um ciclo de investimento que se encerra agora, com a entrega desses grandes projetos que é Tangará e Ananaí. E, olhando para a questão de dividendos, a gente tem mantido a prática, né, de distribuir dividendos, né, de 100%, a gente fez isso ao longo de 25, e isso está bem alinhado com a geração de caixa operacional da companhia, né? Acho que a mudança que aconteceu em 24, onde a gente passa realmente a distribuir com base no lucro regulatório, que é uma grande proxy, né, da geração de caixa, faz com que a gente seja capaz de manter essa prática sem qualquer impacto para a operação da companhia, né? Isso foi visto, inclusive, no nível de alavancagem que a gente manteve estável ao longo de todo 2025. Então, o que a gente enxerga é a manutenção da prática dessa distribuição de dividendos de 100% do lucro regulatório. Obrigado, Kátia. Seguindo aqui para as perguntas, uma que nós recebemos é sobre leilões, né? O analista sell-side do Safra, Ricardo Belo, queria saber sobre os leilões de transmissão para este ano, em relação à atratividade e competição. Eu passo para o Maurício para falar um pouquinho do tema de leilões de transmissão agora deste ano. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Ricardo, obrigado por acompanhar a nossa reunião aqui de divulgação de resultados. Nós estamos muito otimistas com as oportunidades disponíveis de forma geral. Estamos construindo os planos de negócio para perseguir essas oportunidades da forma como a companhia sempre tem feito, com bastante cuidado na gestão dos riscos e disciplina na alocação de capital. Olhando de forma mais ampla as oportunidades, acho que o importante é que nós temos muitas oportunidades de manter o crescimento através do desenvolvimento de projetos, dos reforços e melhorias, né, como a Juliana aqui explicou, né, que nós vimos a companhia está impulsionando muito o investimento em reforços e melhorias, e também dos leilões. O planejamento setorial já tem centenas de projetos que devem ser oferecidos nos próximos anos e tem estudos em andamento para acrescentar mais uma carteira importante de projetos no planejamento setorial. Então, o que fica claro é que o sistema de transmissão precisa de muitos investimentos e isso naturalmente abre oportunidades por uma empresa como a Taesa, que tem experiência no desenvolvimento desses projetos. De forma concreta, nós temos hoje esse edital, que já foi publicado pela ANEEL, do leilão 001 de 2026, que oferece, no dia 27 de março, um primeiro leilão, com 5 projetos, e numa data posterior, que ainda vai ser agendada, outros 4 projetos. E nós já havíamos comentado na nossa última reunião de divulgação que também existe um outro leilão previsto para ser realizado no segundo semestre. Então, nós devemos ter, nesse ano, 3 leilões de transmissão. Então, tem bastante projeto, né? E nós estamos exatamente nesse estágio de analisar, né, os riscos, as oportunidades.
A efetiva apresentação de uma proposta pela Taesa é resultado de um estudo detalhado sobre as condições de projeto, analisando a experiência da companhia, as condições de fornecimento de materiais e serviços, e a decisão, né, de participar efetivamente do leilão depende da conclusão de todos esses estudos, que normalmente, né, ocorre muito próximo, né, da data limite para a apresentação. Mas, de forma geral, nós estamos otimistas com essas possibilidades. Obrigada, Maurício. Aproveitando, você falou de oportunidades e investimentos. Temos aqui uma pergunta do analista de sell-side Vitor Souza, da Genial Investimentos. Ele pergunta como a gente enxerga o leilão de baterias e como esse fluxo de investimento anunciado até o momento, de cerca de 50 bi, se distribuiria ao longo dos anos. Enfim, se existe alguma diferença entre os projetos que a Taesa executa hoje versus esses esperados. Você poderia comentar? Perfeito, Vitor, obrigado pela pergunta. Nós estamos sim avaliando a participação da Taesa nesses investimentos em sistemas de armazenamento, né? A Taesa tem capacidade comprovada em desenvolvimento de projetos e na operação de ativos complexos, né? Nós temos o Sistema Especial de Proteção, que controla a interligação norte-nordeste, nós temos o projeto de Saíra, que faz a interconexão Brasil-Argentina, nós temos um parque de ativos já com subestações digitalizadas, um centro de operações bastante moderno, e isso acho que é uma boa plataforma para explorar também os projetos de armazenamento. Para o sistema, a agregação de soluções de armazenamento tende a ser muito positiva. Vai trazer flexibilidade operacional, vai trazer resiliência para o sistema interligado, os consumidores vão ter um fornecimento de energia melhor, e para as empresas do setor de transmissão, isso deve abrir, né, uma nova avenida com mais oportunidades de crescimento. Agora, é importante notar que esse é um assunto ainda novo para a regulação brasileira e as regras que vão ser aplicadas ainda estão sendo construídas. Nós temos, neste momento, uma consulta pública sendo conduzida pelo Ministério de Minas e Energia e uma outra consulta pública sendo conduzida pela agência reguladora, pela ANEEL. E a agência já se manifestou que ainda tem uma parte da regulação que deve ser discutida em outros momentos ao longo de 2026. Então, nós temos interesse pelo assunto, estamos, né, desenvolvendo as capacidades internas, fazendo treinamento de profissionais e buscando já construir planos de negócio, mas nós pretendemos nos posicionar nesse assunto conforme as regras sejam conhecidas e sejam definidas aqui no Brasil. Obrigado, Maurício. Uma pergunta aqui de um investidor pessoa física é sobre a database, né? A gente fez esse anúncio, na verdade não é um anúncio, uma proposta da administração aprovada pelo Conselho dos Dividendos remanescentes, né? A gente está falando de 313 milhões de reais. Ela ainda passa por uma deliberação em AGO, então a AGO dia 29 de abril, né? Em breve será enviado o edital, e a data base desse dividendo é justamente nesta data, tá? Então, até lá, 29 de abril, quem estiver na base acionária tem direito a receber esses dividendos, que serão pagos no dia 27 de maio. Estamos olhando aqui outras perguntas. Acho que o evento, né, a apresentação foi muito esclarecedora do ano, mensagens positivas. A gente não recebeu nenhuma outra dúvida, então, diante disso, eu vou passar a palavra para o Péquio para fazer nossas considerações finais, Péquio. Tá bom, obrigado, Cristiano, obrigado a todos. Para nós é sempre uma alegria a gente poder estar aqui e olhar para o ano, né, que se encerrou, e a gente vê que teve um ano bastante bom em termos de aplicação, de inovação na nossa operação, com bastante eficiência, com resultados operacionais e financeiros muito bons, que a gente sabe que o mercado tem reconhecido, né, o trabalho que tem sido feito, com foco na execução dos projetos, em reforços e melhorias. E a gente tem temas também que temos trabalhado com relação ao futuro da companhia. Um deles tem a ver também com a questão de como que fica o fim das concessões da companhia, e a gente, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente colocou eficiência, inovação, preservação das concessões
e crescimento com rentabilidade, a questão de preservação das concessões é algo que a gente tem trabalhado bastante, feito bastante discussão, né, nos fóruns competentes, e a gente tem uma visão de que esse é um tema que vai tomar boa parte da nossa agenda, tem tomado, vai continuar tomando, buscando, né, essa preservação das concessões que requer ainda uma regulação, discussão com o regulador, discussão em diferentes fóruns. E nesse sentido, tem um material que saiu no YouTube, um workshop que foi promovido pela ANEEL, a respeito do decreto 13.314 e o tema era consulta, era de o que vem por aí após o decreto. Eu acho que vale a pena todo mundo entender a complexidade que tem desse tema e como o mercado tem apresentado uma discussão bastante madura sobre vantagens, desvantagens, e a gente tem sempre colocado uma questão de que para nós é importante ter uma análise de cada uma das concessões para que a gente tome decisões que privilegiem modicidade tarifária e também o interesse e integridade do sistema. Então, acho que são vários interesses que estão colocados aí quando a gente traz um tema tão importante, e eu estou fazendo questão de falar isso porque esse é um tema bastante relevante para a companhia e a gente tem gasto bastante tempo nisso e vai nos próximos meses aí continuar trabalhando bastante nesse sentido. Quero concluir aqui agradecendo, acho que todo mundo que possibilitou esse resultado, né, do ponto de vista operacional, financeiro, de cultura, na parte de gente, todas as áreas aqui da companhia que trabalharam e possibilitaram esse resultado, e dizer que a gente está muito animado para esse ano que está começando, né, logo tem o calendário aí de eventos corporativos que a gente vai estar acompanhando e seguindo, mas que a gente tem uma fase de final de obras, que também é super importante. A gente vai levar o patamar da receita da companhia para um outro nível, né? Vai ter uma subida bastante significativa em função do que a gente vem até divulgando e da conclusão de projetos. Então, a gente está bastante otimista, né? Mantendo disciplina financeira, mantendo aí possibilidade de crescimento da companhia. Então, fica aqui essa mensagem de otimismo com relação ao que a gente tem para fazer e o pedido, né, para que a gente, para todo mundo que está aqui na Taesa, continue trabalhando dessa forma para a gente continuar apresentando esses resultados, acho que bastante consistentes. Agradeço a participação de todos, o interesse de todos que estavam aqui e a gente deixa os nossos canais aí de atendimento, de RI, para dúvidas, esclarecimentos que a gente possa vir a oferecer para vocês. Muito obrigado, bom dia a todos.